Você se considera uma pessoa ansiosa? Sabia que a palavra ansiedade, ela foi a palavra mais buscada em ferramentas de pesquisa no Brasil no último ano? Isso significa que tem muitas pessoas precisando de ajuda. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer para você algumas ferramentas que podem te ajudar a vencer a ansiedade. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e você está aqui no canal Raiz e Palavra. E antes de mais nada, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de curtir, compartilhar, comentar, dar aquele teu triplo C, que vai ser muito benéfico para o nosso canal, para que a gente continue, porque essa é a resposta para a gente poder continuar a criar conteúdo aqui para vocês. Nós vamos continuar aqui com o nosso assunto sobre ansiedade. Sabe uma das maiores características da ansiedade? É que ela faz a gente sofrer por antecedência. A ansiedade, ela faz a gente sofrer por antecedência. Você já foi aquele tipo de pessoa que de repente sentiu uma dor no estômago, foi no Google, procurou lá, dor no estômago, que pode ser. Daí você encontrou aquela palavra que ninguém quer ver, câncer. E daí você já fez um autodiagnóstico. E de repente você se vê num estado que precisa fazer uma endoscopia, porque aquela dor de estômago não está passando. E quando sai o resultado, você descobre que em vez de câncer, você tinha gastrite. E um remédio diário faz com que aquilo lá, ou aquele sintoma, ele diminuísse ou até mesmo melhorasse por definitivo. E você sofreu por antecedência. E muitas vezes nós sofremos por antecedência. Sofremos com a possível perda de alguém, sofremos com a possível diminuição do nosso patrimônio, sofremos porque não sabemos se amanhã teremos o que comer, teremos com o que se vestir. E a palavra de Deus, ela vem tratar sobre esses assuntos. Mas a ansiedade, ela também vem revelar algo muito ruim. Ela vem revelar um coração incrédulo, um coração que não confia em Deus. A palavra de Deus diz que Deus supre as necessidades de um pássaro que não colhe em celeiros nem nada do gênero, mas Deus o sustenta. Da mesma forma, Deus veste os lírios do campo e ele vai dizer que ele ama os lírios do campo nesse sentido, porque ele traz a vestimenta que elas tanto precisam e de forma gloriosa. E ele vai dizer assim: Deus ama você muito mais do que um pássaro, muito mais do que uma erva, porque você não é simplesmente uma criatura, você é a obra-prima da criação, você é a criatura mais especial que Deus criou. Nós precisamos nos apegar às promessas de Deus, de que ele trará o sustento que nós precisamos, o sustento que nós necessitamos. Só que ao mesmo tempo a ansiedade, ela vem revelar outra coisa, um coração insatisfeito. O problema muitas vezes não é que nós estamos preocupados com aquilo que iremos comer ou nos vestir no dia comum, mas nós queremos mais do que aquilo que Deus tem nos dado. E isso mostra que nós somos insatisfeitos com a vida que nós temos. É como se nós olhássemos para Deus e disséssemos: Deus, para mim não está bom. É a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva foram colocados em um local maravilhoso, no Jardim do Éden. Lá eles tinham de tudo. Eles tinham saúde, eles tinham a presença de Deus, eles tinham plena comunhão um com o outro, eles tinham alimento à vontade, eles não ficavam doentes, eles não passavam fome, eles tinham as suas necessidades totalmente supridas. Mas chegou certo momento em que uma serpente tentou Eva e aquilo que eles tinham já não era mais suficiente. Eles queriam mais. Eles não queriam ser mais criaturas de Deus em um lugar maravilhoso. Eles queriam ser o próprio Deus. E ao querer ser o próprio Deus, eles caíram, eles pecaram, eles se encontraram insatisfeitos com o que Deus tinha dado para eles. E muitas vezes nós pecamos através da ansiedade porque nós somos insatisfeitos com aquilo que Deus nos dá, porque nós queremos mais do que nós verdadeiramente precisamos. E é por isso que muitas vezes nos encontramos ansiosos. Então a primeira grande ferramenta para que nós venhamos a vencer a ansiedade é crer nas promessas de Deus e nos satisfazer com aquilo que Ele nos dá. Em segundo lugar, a ansiedade, ela é pecado. E Deus vai falar em Mateus capítulo 6 que quem se preocupa com essas coisas é o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo não teme a Deus e não se apega às promessas de Deus. Nós somos chamados a nos apegarmos às promessas e crermos que Deus é aquele que nos sustenta. E é por isso que nós não devemos viver ansiosos. Por isso que ele vai falar: isso é coisa do mundo, não de você que é filho de Deus. Então se você ainda não crê nisso, talvez é porque você não seja ainda um filho de Deus. E esse é o momento de você fazer isso. Entregue sua vida para Jesus. Confie nele, se arrependa dos seus pecados, creia que ele é filho de Deus, creia que ele morreu numa cruz para pagar os seus pecados, e você se tornará um filho de Deus. E a ansiedade, tal como qualquer outro pecado, é um pecado que deve ser combatido. Eu acho interessante como muitas pessoas até às vezes se orgulham em dizer: eu sou uma pessoa muito ansiosa. Se existe uma pessoa ansiosa, essa pessoa sou eu. A questão é o seguinte: você teria orgulho de confessar um outro pecado que na sua visão talvez seja um pecado um pouco mais grave, como por exemplo a mentira? Você se orgulharia em chegar para as pessoas e dizer assim: eu sou uma pessoa mentirosa? Você tem uma pessoa mentirosa
mentirosa nessa vida sou eu. Olha só, eu me orgulho de dizer que eu sou mentirosa. Claro que você não faria isso. Mas por que em relação à ansiedade muitas vezes você faz? E você admite com naturalidade que você é ansiosa. Por que a ansiedade nós tratamos como um pecado menor do que os demais pecados? Sendo que a palavra de Deus fala que todo ou qualquer pecado é suficiente para nos condenar. Ansiedade não é bom, não é bonito e nem é legal. É um pecado que deve ser tratado. E nesse sentido, nós precisamos, como qualquer outro pecado, lançar isso aos pés de Jesus. 1 de Pedro 5 vai dizer: lance toda a sua ansiedade aos pés da cruz. Lance as suas ansiedades para Jesus. Mas Tiago, eu tenho muita dificuldade em lançar as minhas ansiedades a Jesus. Sabe por quê? Porque você está muito apegado às coisas desse mundo. Você está tão apegado às coisas desse mundo, aos seus projetos, aos seus sonhos e até mesmo às suas preocupações, que você não consegue jogar isso ou lançar isso aos pés de Jesus. Então a segunda atitude para que você possa vencer a ansiedade é se desapegar às coisas desse mundo para então lançá-las aos pés de Cristo. Às vezes você é muito apegado às coisas desse mundo porque você acha que as coisas desse mundo são mais valiosas do que as coisas de Deus. E agora nós entramos no terceiro ponto. A gente vai falar um pouquinho sobre a recompensa de buscar o reino de Deus. Uma coisa é clara, Deus nos ordena a não vivermos ansiosos e ao mesmo tempo Ele nos ordena a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, Ele se torna tão grande em nossas vidas que os nossos problemas, até mesmo os nossos sonhos e desejos se tornam menores, a ponto de que a gente consegue aí sim lançar aos pés da cruz. E quando Deus ele se torna tão grande na nossa vida, Ele tira esse peso da ansiedade das nossas costas. Ele abate as nossas ansiedades e Ele atende às nossas necessidades. A gente precisa entender que Deus também vai nos atender segundo as nossas necessidades financeiras. Acredite ou não, e eu não estou falando sobre prosperidade. Se nós fizermos a nossa parte de trabalharmos, Deus vai fazer a parte dele em suprir aquilo que nós precisamos. Não significa que você não vai passar por dificuldades, mas significa que Deus estará lá presente te ajudando a passar pela dificuldade. E muitas vezes nós ficamos insatisfeitos com essas coisas porque achamos que tudo isso é muito pouco. A minha pergunta é: o que vale mais? A presença de Deus ou as coisas desse mundo? Talvez você diga que as coisas desse mundo sejam de forma imediata algo que te satisfaz mais. É porque você ainda não compreendeu a grandeza de Deus nesse mundo. Porque quando você realmente se aproxima de Deus, você consegue perceber a sua grandeza. E quanto mais Deus é grande na sua vida, menor são as outras coisas. Quando eu falo as outras coisas, é todas as outras coisas. Se tornam tão menores que as suas preocupações elas vão sumindo, que as suas ansiedades vão sumindo. Então a terceira atitude que você precisa tomar é buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, porque Ele diz: as demais coisas lhe serão acrescentadas, porque Deus conhece as suas necessidades e Ele é um Deus presente, Ele é um Pai que supre as necessidades dos seus filhos. Então, se Deus falou com você ou te abençoou nesse vídeo de alguma forma, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho, as notificações, comenta, compartilha, curte, que isso vai ajudar muito o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!